Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Náutica Além do Mar, podcast da Marina Itajaí. Hoje um podcast especial ao vivo, diretamente do Marina Itajaí Boat Show. Estamos aqui com a nossa querida Lari. Olá, Carlos. Eu, com o diretor da Marina Itajaí, a gente está muito feliz porque hoje o podcast Náutica Além do Mar, nesse cenário lindo, a gente está num pier, né? No meio das águas, nessas embarcações lindas. Então, estamos muito felizes em estarmos transmitindo o podcast através do Marina Itajaí Boat Show, que acaba de começar, repleto de atrações. E só para lembrar, o podcast Náutica Além do Mar, ele tem como objetivo desmistificar o mundo das águas. A nossa intenção é fazer com que as pessoas olhem para esse mundo das águas, como é incrível e quantas empresas exatamente ele envolve. Exatamente, né? Hoje temos uma convidada especial. Uma celebridade da náutica. Importada hoje diretamente de São Paulo, veio aqui para prestigiar a gente de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Roberta. Essa é a Roberta Ramalho, a CEO da Intermarine, um dos destaques aqui do evento. Roberta, muito obrigada pela sua presença. Veio de São Paulo e está aqui apresentando seus produtos incríveis. Segundo ano da Intermarine, na Marina Itajaí. Muito obrigada, Larissa, Carlos, pela oportunidade. E fico muito feliz com a pauta, porque é um assunto que não só é a minha vida, como eu tenho muito orgulho e acredito muito no potencial e temos que ter espaço para conversar sobre isso. Então, obrigada pela oportunidade de começarmos aqui um bate-papo muito especial sobre o mercado náutico. É porque, na verdade, né, Carlos, Roberto, o mundo das águas, ele envolve uma série de produtos e serviços, né? As pessoas que surfam já fazem parte do mundo das águas. Então, elas começam a entrar no mundo das águas através de uma pequena embarcação. Tem gente que começa surfando e, de repente, compra um pequeno barco até barcos grandes. A Intermarine, para que as pessoas conheçam, ela é especializada em barcos de quanto a quantos pés. Para quem não conhece, vamos lá. Explica um pouquinho. Para quem não conhece, a Intermarine é um estaleiro de 50 anos do estado de São Paulo. Então, quando o Carlos brinca que eu vim diretamente de São Paulo, literalmente, porque a nossa planta fabril é lá. Temos uma planta de 50 mil metros quadrados com 6 fábricas e um estaleiro verticalizado, especialmente como modelo de negócio para atender os nossos clientes que são extremamente exigentes. Nosso target são acima de 45 pés, barcos flybridge, então são barcos de lazer e esporte, mas o DNA da Intermarine, e aí eu vou ter que me incluir porque a Intermarine é a minha vida, o meu DNA é barcos de corrida, que foi como a Intermarine começou. Então a gente tem sob encomenda os barcos offshore, que são barcos de altíssima performance, de velocidade, mas trazendo aí todo o family feeling da marca com um acabamento e um design escultural. E para o pessoal que não entende o que é barco offshore, porque muita gente que nos assiste, eles não entendem ainda do mundo da náutica, outros já são grandes especialistas, né? Offshore são barcos mais velozes. Como que a pessoa define, olhando, o que é um barco com essa esportividade e um barco clássico, né? Sim, então, sim, de forma bem simples, é um barco de corrida, né? É um barco com performance, é um barco esportivo, que a Intermarine traz uma leitura também de luxo, de conforto, que é atípico nesse segmento de barco, que no Brasil tem um mercado muito pequeno, mas eu adoraria que a gente pudesse também conversar sobre esse mercado, porque é uma emoção muito grande você pilotar uma offshore. Então, é para quem tem essa adrenalina no sangue, e são barcos não com conforto de casa, não com estrutura de casa, mas sim de velocidade e muita adrenalina. E a gente tem um esportista aqui, né? Ele mergulha, ele surfa, né? E a gente tem alguns clientes que têm offshore aqui também, e realmente é um pouco o que tu falou. Quem gosta de offshore, ele é apaixonado. Ele gosta, ele vai ficar, ele vai querer ter um bar cada vez mais, com talvez mais conforto, mas um offshore, porque é uma essência, né? E vocês são um dos poucos estaleiros que continuam com esse padrão, né? De trazer offshore, desenvolver. Offshore normalmente é mais para o mercado de águas mais paradas, não para tanto alto mar, travessia, esse tipo de coisa. Mas é uma coisa que está muito enraizada no DNA de vocês. Vocês começaram dessa forma e tu leva isso no peito, estou vendo o carinho que tu tem por isso, de manter essa linha, né?
Exatamente. Meu pai corria de offshore, né? Meu pai corria de barco e eu herdei aí essa euforia pela adrenalina e aprendi a navegar sentindo o prazer de você estar pilotando uma offshore. Então isso faz parte sim do nosso DNA e a performance é algo que a Intermarine valoriza em toda a linha. Então, o Carlos sabe, todos os nossos cascos, né, são de planeio, mas sempre com um V mais profundo para cortar as ondas, independentemente do mar. Né? Aqui no sul vocês têm um mar bem mais agitado do que o litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, e os nossos cascos estão preparados para atravessar com conforto e muita velocidade qualquer tipo de mar. Sim, e tu, Roberta, é uma jovem, vou dizer assim, porque ela é mais nova do que eu e eu sou novo, e tu tá à frente de uma indústria há uma década já, né? Como é que é essa experiência? Além de ser mulher, obviamente, que a gente até entrevistou algumas pessoas que têm esse misticismo, que a náutica é muito mais voltada ao homem, hoje tu é uma jovem mulher. As mulheres dominando o mundo, mercado, não só náutico, né? Dentro de uma indústria propriamente, como é que é isso? Olha, a Intermarine tem 50 anos. Como você bem colocou, Carlos, eu assumi a Intermarine há 10 anos atrás, mas eu nasci a bordo e eu nasci dentro da Intermarine. Então, eu diria que foi um processo muito natural para mim. Faz parte da minha vida, é a minha vida, entendeu? Então, lógico que tem vários desafios, porque a partir do momento que você assume, você tem responsabilidades diferentes, um posicionamento diferente, uma visão, inclusive, do negócio muito diferente. E como foi para você, como pessoa, como ser humano, essa transformação, quando você assumiu, de repente, assumir a direção, a presidência de um grande estaleiro, um grande nome da náutica mundial? Como é que foi isso, esse processo como ser humano? Larissa, eu assumi antes dos 20, né? Então, assim, é lógico que eu ainda sou nova, eu sou acelerada, né? Uma característica minha, assim, ser muito dinâmica. E, como eu falei, acaba sendo muito natural, porque barco é a minha vida. E fábrica é a minha vida. Eu sou apaixonada por indústria, eu tenho um orgulho gigante, e eu tenho certeza que o Brasil tem um potencial que tem que se apropriar, porque a gente tem aqui uma mão de obra e um produto nacional, que é lógico que com a cadeia de fornecimento global, a gente tem uma cadeia de fornecimento no mundo inteiro, compete em pé de igualdade, ou melhor, a gente tem aqui uma mão de obra especializada, estou falando no caso da Intermarine, que é uma planta que está há 50 anos treinando a própria família e os próprios artesãos, que influencia, assim, 100% na qualidade do produto final. E, sem dúvida, a gente precisa mostrar para o mundo este potencial já existente, né, já com o resultado do Brasil, e contar também esse lado do mercado náutico, que é um mercado apaixonante, é um mercado que quem tem o privilégio de viver, a oportunidade de conhecer, eu não tenho dúvida que se apaixona, que além de tudo tem um impacto socioeconômico, de desenvolvimento de turismo, de infraestrutura, como o Carlos aqui pode contar para a gente, como um grande protagonista. Então, fugir da resposta à tua pergunta, porque como eu sou apaixonada por esse assunto, eu acabei me desviando, mas foi né? Não foi. É uma diário, né? Uma eterna faculdade, e eu tenho, assim, o privilégio de ter contato com os nossos clientes, que são os grandes donos da Intermarine. A Intermarine é minha vida, mas os donos são os nossos clientes, e é uma troca e um aprendizado contínuo que, claro, o tempo, esses últimos 10 anos, ensinou muito, mas só fez crescer a minha paixão e o orgulho da nossa indústria, do nosso produto e da fábrica que temos. Falando em fábrica, há uns anos atrás, eu sou engenheiro civil também, então eu também gosto dessa parte. Essa eu não sabia, cara, você é engenheiro civil de formação. Engenheiro, esportista e assim vai, né? Eu fui um dos engenheiros na época da construção aqui da Marina, e antes de assumir a parte da direção, acho que 2017, 2018, eu praticamente rodei todos os estaleiros. Eu tive na Intermarine, se eu não me engano, 2017 ou 2018, e era um dos poucos estaleiros já verticalizados. Que, para quem não entende a parte de indústria, vocês produzem desde a manufatura, o tecido, vocês costuram o tecido, vocês fazem o inox, dobra inox. Então isso é uma parte muito difícil,
e que requer uma cadeia produtiva gigantesca. Porque tu precisa do cara que dobra inox, ao cara que monta a teca, a senhorinha que deve costurar lá com vocês há 40 anos. E, Carlos, assim, tudo na vida são escolhas, né? Esta é uma escolha de modelo de negócio da Intermarine que vem se aprofundando e aprimorando, porque hoje eu não diria nem que a Intermarine personaliza. A Intermarine, ela faz o barco para cada cliente. É handmade. Total, tailor-made, e assim, não existe um barco igual ao outro, não tem uma Intermarine igual a outra, né? E meu pai sempre disse, e não tem como negar, que a Intermarine é uma fábrica de sonho. Mas a Intermarine é uma fábrica de sonho porque a gente produz o sonho do cliente. E não tem nada mais gratificante do que trabalhar com sonho. E é uma empresa bem familiar mesmo, né? A época que eu fui lá, eu lembro de... Tem funcionários de anos e anos, talvez 2, 3 gerações. Já falou 50 anos, já dá para quase ter uma terceira geração lá dentro. Temos terceira geração. E acho que assim, é uma pauta legal também, porque é um desafio do Brasil a questão da educação, e a Intermarine sempre se preocupou muito, como não existe nenhum curso profissionalizante, nós criamos esses cursos internamente, e é uma grande escola Intermarine em todos os sentidos. E isso são profissões que acabam se morrendo, né? Porque assim, hoje um barco, a mão de obra braçal, não é produção em série que nem automotiva. Então o cara, muitos jovens, não vai querer ir lá para a mesma produção do pai, se não tiver uma previsão de crescimento. E vocês construíram algo que talvez passe de pai para filho. E isso é uma coisa que Itajaí hoje está crescendo também, hoje já estão com uma série de estaleiros. E eu digo até para meus funcionários, vocês hoje estão numa indústria, uma cidade que tu quer trabalhar aqui, vai trabalhar em alguma coisa de barco. Vai aprender a fazer tapete, vai aprender a fazer deck, porque tu tem uma carreira de vários estaleiros e vocês estão isso há 40, 50 anos já. Carlos, quero até a tua opinião como engenheiro, mas para mim fica muito claro que é um mercado que, por mais que, a partir do modelo de negócio que a Intermarine acredita, né, que tem sim essa verticalização, como você explicou, a gente tem 6 fábricas dentro da planta principal da Intermarine, é um mercado que vai absorver cada vez mais tecnologia, mas não dá para abrir mão das pessoas, não dá para abrir mão do artesão, não dá para abrir mão do detalhe. Para a Intermarine, para mim, detalhe não é um detalhe. São nos detalhes que se escondem os milagres. Até né? porque vocês trabalham com um público muito específico, né? Exatamente. E até para tirar a curiosidade das pessoas, você falou de offshore, que você é apaixonada. Conta pra gente quais os modelos offshore, são muitos, quais os modelos que a Intermarine disponibiliza. De toda a linha, né? De Não toda só a linha linha, offshore. exatamente. Mas citando um pouquinho, esclarecendo essa questão de offshore e até quanto que eles chegam, né? A velocidade, exatamente, desempenho. A offshore é uma brincadeira que, assim como todos os nossos outros barcos, a gente pode configurar com diversas opções de propulsão. Então, a Intermarine hoje tem sob encomenda 2 modelos, que é a 46 offshore e a 58 offshore, que está exposta, inclusive, aqui no evento. As Fiz pessoas questão de trazer uma offshore. E dá para fazer test drive? Podemos fazer test drive e, olha, só se me levar junto e me deixar ir Opa, pilotando. ó o Carlos, Aí o test vamos drive tá fazer test garantido. drive. E chega a quanto? Qual o desempenho? Desculpa, acabei cortando aqui a minha Imagina. própria frase. Tem uma oportunidade enorme de tecnologia de fabricação, então hoje a gente consegue laminar essas offshores para tirar peso e ganhar velocidade em Kevlar, em fibra de carbono, colocar um sistema de propulsão maior e conseguir chegar aí a quase 70 milhas. Que significa Mais de 100 km por hora. mais de 100 10, quilômetros. Que na água, né, Carlos? Não, Aí me explica isso, por favor. É assustador, vou dizer assim, porque é muito rápido, realmente. E tu tem que ter uma qualidade embarcada também, porque tu tá botando... É que nem um Fórmula 1, o cara vai chegar a 200 km por hora numa curva, não é todo carro que... Até chega, mas faz uma curva. Tu tem que ter uma tecnologia embarcada enorme. Uma tecnologia de casco, né? Uma engenharia Exatamente, de casco. hidrodinâmica. Quando eu comecei falando dos Vs profundos, que independente do mar, vai cortar aí as ondas e vai ter essa estabilidade, essa segurança, esse muito conforto, junto com muita adrenalina. Mas é uma grande paixão, faz parte do portfólio da Intermarine, mas o nosso grande target são barcos acima de 45 pés cabinados, que aí são verdadeiras casas. Qual que é a linha de Mansões vocês? sobre as águas. Mansões Qual sobre que é a as linha de vocês? águas. Eu sei que vocês estão com alguns aqui, mas para não dar spoiler, qual que é a linha e qual que vocês estão apresentando aqui
durante o Boat Show? Nós temos, começa na 45, vai até a 95 pés. Aqui na feira nós estamos com uma 45, estou olhando para elas, inclusive uma 60 e uma 24 metros, que equivale a 83 pés. E trouxemos também a 58 offshore para não só desfilar a nossa linha e o design das nossas cabinadas, como também toda a emoção que está por trás de toda a Intermarine. E para quem estiver vendo de Itajaí, quem andar na Beira Rio, o maior barco que está vendo ali da Beira Rio, que está caminhando ali, é justamente a 24 da Intermarine, que está ali o mais próximo do pessoal que anda pela Beira Rio, né? A 24 metros da Intermarine é um barco que representa... 24 metros. E representa muito o que eu gosto de usá-la e falar dela, porque ela é um exemplo perfeito do que um estaleiro verticalizado, com o propósito que a Intermarine tem, que é exatamente de construir um barco inigualável. Ela caracteriza exatamente esta ambição da Intermarine, porque tem áreas externas extremamente valorizadas. Eu já estive com o Carlos, inclusive, num fly de uma 24, conversando bastante, uma delícia, exatamente sobre isso, como a gente valorizou no projeto dela as áreas externas, uma suíte principal que você não sente falta da tua casa, você pode ficar embarcado com 4 suítes, com uma suíte master que inclusive mais gostoso às vezes do que sua casa, porque você abriu a persiana, você está ali na linha d'água. E às vezes maior que a própria... Exato. E opções de planta, como num apartamento, sob medida. Então, mesmo pensando num projeto para o uso nacional, a gente vai perguntar para o nosso cliente e temos um departamento especialista nisso para ouvir o cliente e desenhar o barco dele. Né? Não é escolha só de materiais, é de fato customizar a planta, desenhar um projeto para ele. Vai além de uma personalização, né? Vai de fato a construção do teu barco. É uma exclusividade muito grande, porque dentro do espaço limitado, que a gente já planejou pensando na funcionalidade, na beleza, é claro, mas no nosso uso tropical, a gente ainda enfrenta algumas características que são extremamente pessoais de cada cliente. Então, vou dar um exemplo, tá? Clientes que querem uma sala privativa não usam a quarta cabine. A gente faz um home theater, a gente cria um ambiente ali para ele isso vai ter muito mais uso. Colocar lavabo, não vou colocar lavabo, vou querer uma cozinha fechão, eu quero uma cozinha integrada, quero uma jacuzzi no fly, quero criar um bar que eu nunca vi, mas eu sei que eu preciso. Eu tenho certeza que a minha equipe vai surpreender esse cliente, não só realizando, mas construindo além do que ele imaginou que precisava. E vocês têm uma linha que vocês pensam muito no mercado brasileiro, obviamente, vocês exportam e tudo mais, mas são barcos muito pensados para o projeto do brasileiro. Eu lembro que foi um dos primeiros barcos que eu vi o chuveiro no teto. Parece uma coisa boba. Chuveiro no teto do mar. Porque normalmente em barcos tu tem aquele chuveirinho, que ele é até alto, muitos com muito conforto e tal. Mas foi uma das coisas que me chamou... Eu não sou do mercado náutico, muitos já sabem, mas quando eu comecei a estudar isso, lá por 2016, Você é do mercado náutico? É isso que eu ia falar, não entendi essa colocação. Eu não era. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção também de vocês. Vocês sempre privilegiaram muito a parte de banheiro, de conforto, coisa que o brasileiro valoriza muito mais do que outras regiões do mundo. Então é uma coisa que chamou a atenção, que tu entrar no banheiro e realmente é um banheiro. E Carlos, assim, olha, aproveitando o teu gancho, porque você está colocando aqui um detalhe que poucas pessoas notam, percebi que você com muita atenção percebeu. Mas nesta linha, a gente cria no barco funcionalidades que as pessoas às vezes só se atentam ou só valorizam a hora que elas vivem. Ou seja, tanque de água. No Brasil, a gente faz gelo, a gente toma banho, lava o cabelo, a mulherada adora lavar o cabelo todo dia. É cultural, né, Roberta? É cultural. E você usa muito, você tem um deslocamento, às vezes, menor, porque o uso do barco é muito mais na costa, então um tanque de diesel menor, mas um de água maior para atender a funcionalidade do uso nosso. É uma característica, que é calor. Precisamos de uma máquina de gelo especial, de um ar-condicionado potente,
de um tanque que consiga abastecer o uso de todos os cabines e os chuveiros com uma boa pressão, igual da nossa casa, né? São detalhes que não são detalhes, né? São, de fato, características que só quem usa consegue sentir esse resultado. Exatamente. E nos detalhes que estão as grandes diferenças, né? Mas eu queria perguntar para o Carlos, você já ouviu falar de biotônico Fontoura? Já ouvi falar. Pois é, tu sabe que tem uma relação de biotônico Fontoura com a história da Intermarine? É uma curiosidade que a Roberta pode nos contar aqui, né? Pouca gente sabe que tem uma relação com a fundação. Porque a Intermarine ela foi criada pela família Fontoura, Pela família Fontoura, uma família super tradicional de São Paulo, famosíssima no Brasil pelo biotônico Fontoura, né? Acho que foi uma geração tomando biotônico Fontoura. E Quem não conhece, e quem não conhece Intermarine também. E era a paixão, né, do seu Fontoura, os barcos, e ele criou um estaleiro, se é que a gente pode chamar assim, mas ele criou aí uma marca para atender os amigos próximos fazendo os barcos de corrida. E meu pai, que nesta época, meu pai tem uma história de superação surpreendente, um dia a gente vai ter a oportunidade de também conversar, vai ser um prazer eu poder contar, porque é um orgulho, uma honra muito grande, mas nesta época ele tinha uma metalúrgica, e era um apaixonado pelo mercado. Igual você, Carlos, ele mergulhava, pescava, fazia todos os esportes aquáticos que você imagina, e era um apaixonado pelo mar e pela sensação de liberdade e o vínculo que o barco proporciona. Então, ele insistiu e entrou aí na turma, foi o proprietário de uma das offshores da família Fontoura, na Intermarine, e eles fizeram por brincadeira. Não, e meu pai, depois de um tempo, eles já não fabricavam mais nada, já tinham feito barco para os amigos, precisou de uma peça do barco e foi lá, bateu no Fontoura e falou assim: Fontoura, preciso de uma peça. Aí ele foi para reclamar da assistência técnica, que é óbvio que não existia, porque não era um negócio estruturado, como até hoje, olha como as coisas são, né? Meu pai começou procurando a peça e é um dos nossos grandes diferenciais o atendimento de pós-venda, que até a verticalização do estaleiro faz com que seja muito mais eficiente, com uma qualidade muito maior. Mas ele foi reclamar da falta de assistência e saiu com uma marca, não com o estaleiro, né? Porque ele saiu só com a marca Intermarine e construiu o estaleiro a partir daí. E Roberta, a gente sabe que isso é uma dica até para as mulheres, né? Você é uma grande empresária, linda, jovem. Eu gostaria de saber como você consegue administrar sua vida pessoal com a direção da Intermarine, porque imagino que a tua agenda é bastante comprometida. E qual é a dica aí que tu dá para as mulheres também que gostam da náutica? Larissa, é uma pergunta que eu até parei aqui para pensar como eu posso te responder, porque desde que eu nasci é a minha vida. Então, não existe um final da Intermarine, um começo da minha vida, né? É de fato a Roberta. Faz parte da minha vida. É claro que existem milhões de desafios e como boa mulher, a gente está acostumada a equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, é um desafio grande. Você faz meditação? Eu tô aprendendo, não cheguei ainda nesse nível de maturidade, mas estou quase, entendeu? Uma pessoa que gosta de adrenalina, com meditação. Eu vou chegar lá um dia, mas a gente vai aprendendo sim a equilibrar esses pratos, mesmo que o meu negócio e a minha vida pessoal seja a mesma coisa, e é um privilégio muito grande você trabalhar com a sua grande paixão, né? Foi a escolha que meu pai fez quando resolveu comprar a Intermarine, ele mesmo colocou que eu vou me dar o privilégio de trabalhar com a minha paixão, e eu tenho o privilégio de continuar o trabalho dele, trabalhando com a minha paixão, que é além é a minha vida, como eu já coloquei. Sim, faz parte. Mas a gente vai aprendendo a equilibrar os pratos. São vários, mas a gente vai aprendendo com o tempo. A ter mais paciência. Quando eu falei que comecei ali com 18 anos, não continuo dinâmica e acelerada, mas acredito que a cada dia um pouquinho mais paciente. Porque trabalhar com pessoas, eu acho que por mais complexo que seja os setores, trabalhar com pessoas de diferentes perfis é o grande desafio, né? Exatamente. Cada pessoa é uma pessoa, enfim, e o equilíbrio, você falou muito bem, é o segredo de você a gente seguir. tem um agente do meio náutico, eu recebo teu barco, né? Eu cuido do teu barco depois que tu produz. Mas a gente trabalha no meio extremamente supérfluo, que é um barco
talvez a pessoa tem mais utilidade de ter uma Ferrari, um carro esportivo, do que um barco, mas a paixão está mais no barco. Então, quem gosta, quem vive, ele quer vir aqui para não ter estresse. Então, o barco tem que proporcionar para o empresário que trabalha 24/7, aquele uma semaninha, um final de semana dele, relax total. Zero responsabilidade, zero estresse. Ele quer chegar, entrar no barco dele e sair, esquecer do que ele está em terra. Então, isso é um desafio muito grande para todo mundo do setor. Vocês, como atendimento, chegar, deu um problema com qualquer barco, dá qualquer tipo de problema, ter uma boa assistência, dar um bom atendimento. Já falou várias vezes ali de como é o pós-venda de vocês, mas a gente sente a mesma coisa. Chegar aqui, o barco do cliente, o cliente foi maltratado, na hora que chegou na marina, acaba com o dia dele. E ele tem, às vezes, um dia a cada 2 meses para ele sair de barco. Então, isso é um desafio muito grande. Carlos, eu concordo 100% e isso que você falou, o barco, esse contato, independente do tamanho, da forma, do uso, o barco é vínculo, é tempo de qualidade, seja como for o teu tempo de qualidade, se é com família, se é com amigos, se é festa, se é meditando a bordo, né, Larissa? Exato. Aprendendo aí Carlos, meditação a bordo. É tempo de qualidade. Sim, tempo de qualidade. É de fato algo que não tem valor, é imensurável. Uhum. Exatamente. E assim, nós estamos aqui na primeira edição do Marina Itajaí Boat Show, depois de 5 edições de grande sucesso do Salão Náutico Marina Itajaí. O evento se tornou um sucesso, criado aqui pelo Carlos. Queria também a sua opinião sobre esse evento, essas oportunidades de sobre o Sul. Boat Show, sobre o Sul, sobre a Marina Itajaí. Exatamente. Como vocês colocaram, nosso pátio Fabril é em São Paulo, então... Mas fica na capital mesmo? Na capital, fica em Osasco, né? Nós temos a fábrica principal, a planta principal em Osasco e uma planta no Guarujá, que é onde a gente faz a montagem final, as entregas, a área molhada de testes. Então, é muito prazeroso para a gente poder vir e mostrar o nosso trabalho. Da mesma forma que é um prazer receber todos no nosso estaleiro, é muito gostoso vir para o polo náutico aqui, que é extremamente desenvolvido, é um polo que a gente valoriza muito, que tem um potencial e tem crescido muito rápido, né, e amadurecido muito rápido. Então é muito gostoso para a Intermarine trazer e poder mostrar os sonhos já realizados. É porque é um sonho, né, realmente, de consumo. E qual que seria a mensagem que a Roberta Ramalho, famosíssima no mundo náutico, daria? Obrigada. Daria para você, porque você é uma apaixonada pelas águas. Então, realmente merece todo o nosso respeito, né, Carlos? Assim como o Carlos também aqui da Marina Itajaí, que são pessoas como os demais estaleiros que contribuem aí para o desenvolvimento do mercado náutico brasileiro e com tanto potencial. E qual que é a mensagem que você daria para as pessoas que não conhecem ainda as águas, né? Que gostariam de vir e conhecer? Barco é só o grande? Dá para começar com o pequeno? Como que funciona, na sua opinião? O vínculo com o mar independe de como você pode ter acesso. O propósito da Intermarine é que o cliente Intermarine viva o poder do mar de forma inigualável. Então a gente traz para quem tem o privilégio de conhecer e poder estar no mercado uma maneira única, exclusiva de vivenciar este vínculo e este tempo de qualidade. Mas a minha mensagem é que, como apaixonada pelo mercado como um todo, desde a Larissa começou falando da parte esportiva do mercado, né, não só de lazer, eu espero que a gente consiga protagonizar um crescimento, um amadurecimento e uma profissionalização do mercado como um todo. E que mais gente tenha o privilégio e a oportunidade de viver essa paixão que quem já está a bordo conhece muito bem. Muito obrigada, né, Carlos? Agradeço o teu tempo, a gente sabe que também feira tempo é dinheiro. E eu estou vendo o pessoal da Náutica ali, olhando, exatamente. Eles estavam ali olhando para nós. Aí, se bobear, eu fico aqui nesse bate-papo bom, falando desse assunto que a gente gosta. O Otto estava olhando ali, tipo, vamos sair do estúdio. A gente agradece
Dá uma lembrancinha aqui de Itajaí da Marina pra ti. Muito obrigada, Uma camisetinha obrigada pelo carinho. Com certeza vou usar com muito orgulho. Agradeço. E a gente quer filmar o Carlos numa offshore, A gente vai ter oportunidade. Comigo pilotando, por favor. pilotando. Então tá marcado. E Roberta, agradeço, desejamos Obrigada. para você uma boa feira. Para quem tá vendo, quiser vir pro evento, temos hoje, começando quinta-feira até domingo. Fica também um convite, se quiser convidar as pessoas para conhecer o stand. Por favor, estaremos aí até domingo no stand da Intermarine. Vai ser um prazer poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho e contar um pouquinho do que a gente acredita e do nosso trabalho que a gente, com tanto amor e com tanto orgulho, tem a oportunidade de expor aqui no Boat Show de Itajaí. E quem quiser conhecer, né, entrar no site da Intermarine, que pode conhecer mais sobre as embarcações dessa Com belíssima certeza. marca. Muito, muito obrigada pela presença. Obrigado e nos vemos no próximo programa E amanhã. venha para o Marina Itajaí Boat Show. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Roberta.